Estando em mudança. Não se pode modificar o mundo na medida dos próprios anseios, mas pode mudar a si próprio. Ninguém será impedido de transformar esse ou aquela ideia na própria cabeça. Assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os teus próprios desejos é o que te configuram a vida. Aprende a ganhar simpatia sabendo perder. Sempre é aconselhável melhorar as nossas maneiras antes que as circunstâncias da vida nos obriguem a melhorá-las. Companheiro Franciscano Xavier. Vamos fazer uma oração para a preparação da palestra. Fechemos os nossos olhos, entrando na oração com o nosso Mestre Jesus. Aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para uma noite de estudos. Desce-nos em Teu Evangelho de amor, o caminho da redenção. Dai-nos força e coragem de percorrê-lo, vivenciando no nosso dia a dia os Teus sublimes ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade superior, os mentores da casa que já se encontraram, preparando esse ambiente para o nosso estudo, favorecendo-nos o aprendizado. Inspira-nos, Mestre Jesus, para que venhamos colocar no nosso dia a dia todo esse aprendizado. Jesus, nosso Mestre amado, inspira o nosso palestrante nas nossas mentes. Que assim seja. Hoje está conosco nosso irmão Alberto Santos, do Centro Espírita Caridade de Jesus, de São Francisco. E ele vai falar sobre o perispírito. Obrigado. Boa noite, irmãos. O Jesus de Nazaré. Tudo certo? Quando nós falamos em perispírito, normalmente dentro da nossa doutrina, nós aprendemos a parte evangélica, né? Falamos bastante da parte evangélica do Espiritismo, da vida de Jesus, enfim, dos códigos morais da doutrina. Mas o Espiritismo, ele tem a parte evangélica, na verdade, ele tem a parte da ciência e a parte da filosofia. Hoje, nós vamos falar um pouquinho daquilo que nós somos e do que normalmente nós não costumamos falar, não é? Nós temos uma ideia, quando você fala em espírito, você tem uma ideia do que seja o espírito. Mas quando você fala em perispírito, nós só chegamos ao corpo do espírito, né? E daí para frente, normalmente nós não conseguimos, obrigado, nós não conseguimos desenvolver essa ideia do perispírito. Nós vamos falar aqui de uma maneira simples, para que todos entendam. Uma parte dessa palestra foi tirada desse livro aqui, que é um livro de Zalmino Zimmermann, não é? Quanto tempo nós temos para falar? 45 minutos? 45 minutos? Será que dá para falar 45 minutos, dá para terminar o livro? Senão a gente fica aí até amanhã, não tem problema não. Tá. Vamos lá. Perispírito. Perispírito é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, cuja finalidade, a do perispírito, ela é tríplice. Okay? Manter indestrutível e intacta a individualidade do espírito, servir de substrato ao corpo físico durante a encarnação e constituir o laço de união entre o espírito e o corpo físico, para a transmissão recíproca das sensações de um e das ordens do outro. Então vamos fatiar isso aqui. Bom, é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Ou seja, ele está entre o espírito e o corpo. Perfeito? Ele vai fazer a vestimenta do espírito. Ele vai manter indestrutível e intacta a individualidade. Quem é a individualidade? O espírito. Ou seja, o perispírito vai manter intacta a individualidade que é o espírito. Ok? Vai
vai servir de substrato ao corpo físico, porque ele vai estar junto com o corpo, certo? O espírito, essa vestimenta aqui, ela está junto com o corpo, durante a encarnação. E vai constituir o laço de união entre o espírito, que é a parte pensante, certo? O corpo físico, para a transmissão recíproca das sensações de um e das ordens de outro. Ou seja, o espírito dá as ordens, o perispírito recebe as ordens e transmite para o corpo. Perfeito? Até aí deu para entender? Todo mundo entendeu até aqui? O espírito vai dar as ordens para o perispírito, que é a vestimenta dele. O perispírito vai dar as ordens para o corpo. Perfeito? Para que parte do corpo que o espírito vai dar a ordem? O cérebro. Através das nossas terminações nervosas. Ou seja, o espírito, quando ele diz assim, deu um passo, ele transmitiu essa ordem primeiro para quem? Para o perispírito. Ele não transmite direto para o corpo, ele transmitiu para o perispírito, que é a vestimenta dele. Certo? O perispírito recebeu a ordem, mandou a ordem para os terminais nervosos, para o cérebro, e eu dou um passo. O meu corpo dá um passo. Até aí deu para entender? Ok. Mas, se o corpo tiver uma sensação diferente, o corpo, ele vai transmitir para quem? Para o perispírito, primeiro, para depois chegar no espírito. Aí ele vai fazer o caminho inverso. Tá? Então aqui nós temos a alma, que é o espírito, o perispírito e o corpo. Ele enviando as sensações e as ordens para o cérebro. Está dando para entender até aí? Muito bem. Não é difícil não, né? Origem do perispírito. A origem do perispírito está no fluido cósmico universal. Muitos de vocês já escutaram sobre essa frase, fluido cósmico universal. Tá? Eu vou explicar direitinho o que é. O ponto de partida do fluido cósmico universal é a pureza absoluta da matéria. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível, adquirindo diversos graus de condensação. O perispírito é uma dessas transformações, mas sob a forma de matéria quintessenciada ou matéria pura, não perceptível aos olhos carnais. Então vamos fatiar isso aqui também. Vamos lá. A origem do perispírito está no fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? Quando, há bilhões de anos atrás, existe uma teoria de que houve um Big Bang para esse universo nosso começar. Nós não sabemos se foi isso mesmo, certo? Mas quando ele explodiu, e se expandiu e tornou-se o universo, uma das partículas dessa explosão, que está no ar, à nossa volta, em tudo, nós não conseguimos ver, mas ela está aqui, ela determinou o que nós chamamos de fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é matéria, mas não é uma matéria tangível. Nós não conseguimos pegar o fluido cósmico universal. Perfeito? Nós não conseguimos pegar. Nós, na nossa primitividade, não conseguimos fazer absolutamente nada com esse fluido ainda. Mas os espíritos superiores trabalham com esse fluido cósmico universal para a confecção e plasmar o que eles precisarem. Quem já estudou o livro dos médiuns, tem no livro dos médiuns uma das passagens explica exatamente isso, né? Que os espíritos superiores eles conseguem
trabalhar e fazer com esse fluido o que eles precisam. Plasmam, constroem, não é? Tudo através do fluido cósmico universal. Inclusive, nós somos partícipes desse fluido cósmico universal. E o nosso perispírito também, ele é, a tessitura dele, a maneira, a feitura dele é feita de fluido cósmico universal. Até aí deu para entender? Então, vamos lá. O perispírito é uma dessas transformações do fluido cósmico, não é? Mas sob a forma de matéria quintessenciada. Essa palavra, para quem estuda perispírito ou algumas coisas da ciência espírita, ela parece muito, mas não é nada mais do que matéria pura. Por quê? Porque os espíritos, eles se utilizam de matéria pura para trabalhar, que é o fluido cósmico universal. É uma matéria pura, eles se utilizam dessa matéria pura. Deus, para fazer as suas criações, utiliza-se do fluido cósmico universal, que é essa matéria pura. Não é? Então, o perispírito é feito dessa matéria, a tessitura dele, o tecido dele é feito de fluido cósmico universal. Não perceptível aos olhos carnais. Nós não conseguimos ver o nosso perispírito. Nós não conseguimos. Não é? Vocês poderiam perguntar agora para mim, quando é que ele se forma? Em que momento que o perispírito começa a se formar? E guardar o espírito. Alguém lembra dos 4 reinos? Ele começou a estagiar no primeiro reino, vai se formando. Quais são? Você lembra dos 4 reinos? Mineral, vegetal, animal e hominal. São os 4 reinos de onde nós estamos vindo, de onde forma-se o espírito. Quando o espírito está na fase hominal, ele começa a fazer a tessitura do seu perispírito. E aí então, quando ele começa a ter a consciência que ele é um espírito, a consciência espiritual, ele vai formando o seu perispírito. Você, eu, todos nós tivemos essa mesma origem. Nós construímos o nosso perispírito, todos que estão aqui dentro, exatamente nesse momento em que nós estávamos no reino hominal e nós começamos a ter a consciência do que nós éramos. Até aqui está dando para entender? Muito bem. Esse senhor aqui com cara de bonachão, o seu Peter Higgs, ele quis entender, não como nós, o que era o fluido cósmico universal. Porque a ciência já conhecia isso aqui. A ciência, ela sempre, desde os primórdios, né, desde que se tomou conhecimento científico do mundo, os cientistas de outrora, e missionários, provavelmente, que vieram para dar essa luz, essa cultura, não é? Eles imaginavam que existia algo nesse sentido, para ser construído, através de fórmulas físicas e tudo mais. Seu Peter Higgs, este inglês, fez esta fórmula aqui e disse o seguinte, que num choque de elétrons, de átomos, enfim, eles tinham fotografado uma partícula e que essa partícula poderia ser a assinatura de Deus, que saiu inclusive num dos reformadores, revista Reformador, uma matéria sobre esse assunto há uns 4, 5, 6 meses atrás. Então isso foi fotografado. E era uma matéria tão importante, é algo tão importante dentro da ciência, que eles resolveram pesquisar. Não é? Como eles iriam fazer essa pesquisa? E como eles chegaram à conclusão de que existia isso? Porque eles fotografavam essas explosões de átomos e tudo mais, e sempre aquela partícula estava ali. Mas ela ficava por muito pouco tempo
e sumia. Mas eles chegaram a fotografar. Então, ele pesquisou, fez esta fórmula, que se chama, essa partícula para a ciência, chama-se bóson de Higgs. Perfeito? Vocês lembram que há 50 anos atrás, ou mais, um átomo, vou ter maneira de colocar mais, um átomo era a menor partícula na matéria. Vocês lembram disso? Depois que descobriram o átomo, eles diziam que o átomo não dava para se dividir. Não conseguiriam nunca dividir o átomo. Aí conseguiram dividir o átomo. E dividir as divisões do átomo. Aí começaram a descobrir elétrons, spins e por aí vai, e bósons. Chegaram nessa partícula. Perfeito? Então, o bóson de Peter Higgs foi predito inicialmente em 1964 pelo físico britânico. É ele. Entretanto, desde então, não houve condições tecnológicas de buscar a possível existência do bóson até o funcionamento do grande colisor de hadrons em meados de 2008. O que é esse colisor? É isso aqui. Ó. Os caras construíram um colisor que é um aparelho do tamanho dessa sala, com uma passagem para menos do que um alfinete, num círculo onde eles colocariam átomos em grande velocidade e que no final desta grande velocidade eles iam se chocar. Quando do choque, após o choque, eles queriam saber se esse bóson de Higgs existiria ou não, se eles iam conseguir chegar nele. Gastaram 130 milhões para fazer isso, colocaram a 90 metros de profundidade, fizeram a experiência e apareceu a partícula. Eles não conseguem reter essa partícula, porque ela, como eu disse, aparece e desaparece rapidamente. Mas ela existe. Bom, quando eles chegaram a essa conclusão, eles chegaram à conclusão também de que nós, os espíritos que somos privilegiados, sabemos que existe o fluido cósmico universal. Né? Nós já sabíamos. Eles descobriram agora. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a ciência, ela está caminhando numa velocidade muito grande para descobrir determinados assuntos e embasar o conhecimento que nós temos dentro da nossa doutrina, na parte científica da nossa doutrina, na parte de ciência do espiritismo. O que nós espíritas não podemos fazer e nos permitir é ficarmos atrás disso. Então, existe a necessidade de que nós, hoje, na nossa doutrina, procuremos mais o estudo. Procuremos estudar mais. Além de todo esse recebimento espiritual evangélico que nós temos aqui, quando nós viemos assistir às palestras evangélicas, nós precisamos chegar em casa e fazer perguntas para nós. Quem eu sou? Qual é realmente a minha destinação? Nós precisamos caminhar pelas nossas próprias pernas para chegar a determinadas conclusões mais rapidamente. Porque, do contrário, a ciência que tem que caminhar junto com a religião, ela vai disparar e nós vamos ficar para trás. O que para a humanidade não seria aproveitável. Então, nesse colisor, eles descobriram o fluido cósmico universal com uma outra denominação que poderíamos dizer ser o bóson. Esta imagem é uma imagem de galáxias, não é? De mundos, de estrelas, fabricadas com o quê? Fluido cósmico universal. Aqui também. Nós temos em todas as nossas, diríamos assim, em todos os nossos caminhos do universo,
físicos ou imateriais ou espirituais, nós temos o fluido cósmico universal como uma matéria-prima pura, quintessenciada do trabalho espiritual, da construção do mundo. Vejam só. Assim, o perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Até aqui, vocês conseguiram captar o que é o fluido cósmico? Deu para entender? Muito bem. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência do homem. Ou seja, o perispírito é feito de fluido cósmico universal, que nós não podemos ver. Ele é condensado, ou seja, ele é uma matéria que é condensada, como isso aqui, ó, é condensado, perfeito? Em torno de uma inteligência que é o espírito. Então o espírito está lá dentro, o perispírito aqui fora e o corpo aqui. Se você estudar a parte das funções do perispírito, ali vai falar que nós somos exatamente o que o nosso perispírito é. Ou seja, quando o nosso corpo perecer, o nosso perispírito na espiritualidade vai ter a nossa feição. Perfeito? Muito bem. O corpo carnal também tem o seu princípio de origem nesse mesmo fluido. É feito de fluido cósmico também. Então, ele tem o seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível, ou seja, matéria que você pode pegar. É feito de fluido universal, mas nós podemos pegar no nosso corpo. Ok? No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e as suas qualidades etéreas. Isso aqui quer dizer o seguinte: o perispírito, nós não temos aqui células, temos células, né? O perispírito também tem. O que nós temos aqui é a impressão do perispírito. Quando nós estamos todos nós estivemos na barriga da nossa mãe, o nosso perispírito, ele estava reduzido, restringido, perfeito? Então, à medida que nós nascemos e fomos crescendo, ele vai se ajustando ao corpo, e impregnando o corpo com as características dele. Ou seja, o nosso corpo foi impregnado pelas características que o perispírito já tinha. Muito por isso é que nós temos durante a nossa vida impressões e muitas vezes situações diferenciadas, obviamente, dos nossos irmãos que moram conosco na nossa casa e na nossa parentela. Por quê? Porque o perispírito, ele acompanha sempre o espírito, mas ele fica impregnado sempre dessas características, sejam elas características positivas ou sejam características negativas. Então, não é o corpo que é ruim, é o perispírito que está impregnado das suas características, transmitindo aquilo ao corpo. Perfeito? Muito bem. Então, é o seguinte: cada célula do nosso corpo é por si só um ser, não é verdade? Quando nós pensamos, no nosso pensamento obviamente tem força, nós movimentamos a nossa vida, o nosso perispírito e o nosso corpo através do espírito, através da vontade, do pensamento. Quando nós começamos a ter pensamentos ruins, pensamentos aflitivos, pensamentos que não nos trazem boas situações na nossa vida, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos impregnando o nosso perispírito, que vai por si só impregnar o nosso corpo, com aquele pensamento e com aquela ideia. Perfeito? Então, o perispírito vai passar bem
maneira bem tranquila. Ele vai passar a informação para uma célula. De uma célula para outra, nós temos o quê? Comunicação. Perfeito? Quando você passa uma situação complicada para uma célula, ela imediatamente passa para outra, que passa para outra e assim sucessivamente. Então, de repente, você impregnou o seu corpo com aquela informação, com aquele pensamento, com aquela situação ou mesmo doença. Quem fica nervoso tem dor de cabeça. Perfeito? Até aí deu para entender? O raciocínio do perispírito com o corpo é sempre o espírito mandando a informação para o perispírito que vai transmitir para o corpo. E essas características, elas ficam impregnadas sempre no perispírito. É ele quem traz para o corpo as nossas informações de todas as nossas outras existências. Está impregnado no nosso perispírito. Porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade, ou seja, o perispírito, gente, ele não muda. Ele é imponderável, ele não vai mudar. Ele não tem como mudar. Então, quando nós passarmos para uma outra dimensão, ele vai junto conosco com todas as informações que nós colhemos aqui nessa encarnação. Ele é imponderável, ele não muda. Ele não muda no seu fluido e nas suas características. Está dando para entender até aqui? Muito bom. Propriedades do perispírito. O perispírito ele tem 19 propriedades ou ferramentas no total, que fazem dele uma casa especial para o espiritual. Nesse livro aqui do Zalmino, essas propriedades, elas estão listadas. Às quintas-feiras, em São Francisco do Sul, eu estou dando um curso sobre o perispírito. Então, todas essas propriedades, que eu estou citando aqui, essas 19 propriedades, claro, demora alguns dias para a gente fatiá-las todas, mas elas dão mostras para nós daquilo que nós podemos fazer. A nossa luminosidade, por exemplo, como o perispírito ele pode atravessar na espiritualidade um corpo, algo que seja físico, não é? Todas as propriedades que ele tem, a bicorporiedade, ou seja, ele está no local transmitindo para locais diferentes mensagens diferentes. Como ele consegue, através depois da depuração do perispírito, como é que ele consegue se deslocar, não é? Na espiritualidade, em mundos diferentes, dimensões diferentes, sem precisar utilizar-se do fluido cósmico de cada globo. Por quê? Porque cada mundo, cada globo tem o seu fluido cósmico determinado naquele mundo. Por quê? Porque aqui nós temos um tipo de oxigênio, nós respiramos de uma maneira, nós temos uma determinada gravidade, não é? No nosso planeta. No outro planeta é diferente, pode ter uma gravidade diferente, o oxigênio ser diferente e o perispírito precisar de características para encarnar no corpo ali diferenciadas. Então, o que é que ele vai precisar fazer? Vamos supor que nós saíssemos daqui da Terra para encarnar num outro mundo qualquer, mundo X. Esse mundo X teria um fluido cósmico diferenciado. Então, o que é que nós precisaríamos fazer? Nós precisaríamos estagiar neste orbe antes de encarnar ali, para que nós pudéssemos captar o fluido cósmico daquele planeta, agregar ao nosso perispírito para podermos então encarnar ali. Até aí, todo mundo entendeu? Perfeito? Agora vocês imaginem o seguinte: Jesus precisou encarnar na Terra, precisou para deixar todas essas ideias maravilhosas, tudo que nós precisamos para seguir em frente, não é? E fazer nascer a ideia cristã,
que nós hoje seguimos. A criação, Deus, é tão maravilhosa que Ele dá todas as oportunidades iguais para nós. Jesus, quando veio para encarnar aqui no nosso planeta, Ele precisou também dessa tessitura especial no perispírito dele para poder encarnar aqui no nosso planeta. Você imagina a grandeza, o amor de Jesus para vir de onde ele veio, e nós nem sabemos, né? De onde, de tão espetacular que é esse amor que ele tem por nós, para poder encarnar aqui. Ele precisou dessa tessitura especial no perispírito dele também. Então o perispírito tem 19 propriedades, ou ferramentas no total, que fazem dele uma casa especial para o espírito alvo. Flexibilidade e expansibilidade são as duas principais propriedades. O perispírito não está preso ao corpo, sem poder desprender-se. Em obras póstumas, livro de Chico Xavier, no capítulo sobre manifestações dos espíritos, na primeira parte do item 11, lemos: o perispírito não está encerrado nos limites do corpo como uma caixa. Por quê? Por que nós não estamos encerrados dentro do nosso corpo? Porque nós precisamos, durante o nosso sono, sair muitas vezes para estudar, não é? Para conversar com parentes, enfim, com pessoas que nos orientam na nossa encarnação. Então, o nosso perispírito, ele fica ligado através do que nós chamamos de cordão de ouro, e ele pode então movimentar-se para outros locais e ter instruções, aprender, não é? Ele também tem essa capacidade de flexibilidade e de expansibilidade. Quando nós, muitas vezes, nos deparamos com um médium, e são poucos os médiuns que têm essa capacidade, né, de nos olhar ou de olhar para algum de nós e conseguir ver a aura, né, o que nós chamamos de aura, que na realidade é a expansibilidade do perispírito. Então, muitas das vezes, o nosso perispírito ele consegue expandir de uma maneira tal que você, o médium, que tem uma vista muito apurada e especial, vai conseguir ver essa luz ou essa expansibilidade. Perfeito? O espírito, o perispírito, à medida que o espírito evolui, ele também tem a capacidade da luminosidade. Ele vai aumentando a sua luz, de maneira que aquilo sirva para ele, inclusive, como um farol na espiritualidade. E ele é identificado por essa luz para os outros espíritos como um espírito já de uma capacidade evolutiva maior. Não é? E os espíritos inferiores, vocês podem perguntar, como é que acontece isso com eles? O espírito que não tem essa capacidade, ele tem um corpo mais denso, de maneira até que quando nós desencarnamos e passamos para outra dimensão, nós precisamos caminhar com aquilo, porque a nossa evolução ela ainda é pequena, não é? Nós não entendemos, evolutivamente nós estamos ainda numa situação em que intelectualmente e religiosamente estamos dentro de um patamar ainda muito restrito, não é verdade? Então o nosso corpo perispiritual é denso. Tão denso que ele chega a ser praticamente como se fosse a matéria do outro lado. Então, à medida que nós evoluímos, à medida que nós vamos conhecendo, né, nos conhecendo e nos evoluindo, vamos evoluindo, essa tessitura espiritual, ela vai ficando mais sutil, mais sutil, mais sutil, mas ela nunca vai nos abandonar. Nos mundos superiores, ela é tão sutil que ela chega basicamente
a se incorporar ao espírito. Mas ela não desaparece. Ela estará sempre ali. Por quê? Porque ela guarda todas as características do espírito e guarda todas as memórias também. Até aqui nós estamos no meio do discurso, todo mundo está entendendo? Você não volta lá para o começo, hein? Quando a iniciativa vem do espírito como ordem para o corpo executar, o perispírito a transmite para o sistema nervoso. Olha só. Quando a iniciativa vem do espírito como ordem para o corpo executar. Ou seja, o espírito diz assim: eu preciso de uma determinada tarefa. Perfeito? Ele vai dar a ordem, como eu falei para vocês, para o perispírito. E o perispírito vai dar a ordem para o cérebro. Agora, o que nós temos no nosso cérebro? Nós temos terminações nervosas, nós temos o córtex cerebral, o lobo frontal, hipotálamo. Tudo isto serve para receber as ordens do espírito, através dessas terminações nervosas e terminações elétricas. Até aí deu para entender? Por isso é que, muitas vezes, num acidente, em que o cérebro fica danificado em alguma das partes, o espírito, quando comanda a ordem, essa ordem já não consegue mais ser processada naquela parte do cérebro. O espírito quer falar, não consegue mais, porque aquela parte do cérebro foi danificada. Estão entendendo como é que funciona? Bom, então é o seguinte: se isso tudo que nós estamos falando está sendo entendido por vocês, dessa maneira como a gente está imaginando, vocês também vão chegar a uma seguinte conclusão: se vocês começarem a dar impulsos através do espírito de vocês para o seu perispírito, vocês vão começar a fazer autossituações de cura, de calma, de tranquilidade. Por quê? Porque vocês vão começar a trabalhar isso no cérebro de vocês. Perfeito? É por isso que dentro do espiritismo, se vocês forem estudar qualquer parte científica da doutrina, ou mesmo evangélica, quando você pega o evangelho, você tem ali que nós somos pensamento e vontade. A vontade faz com que você, através do pensamento, comande as ordens. E é dentro desse espírito que nós temos que entender que nós vamos evoluir. O nosso pensamento e a nossa vontade. Se você pegar esse livro aqui e começar a ler, você vai entender o que eu estou falando. A cada capítulo, a cada página, a cada meia página, a cada metade de meia página, você tem esse pensamento, essa ideia, pensamento e vontade, nós somos pensamento e vontade. Uma das maneiras, por exemplo, de que o espírito, no outro lado da vida, não consegue ultrapassar, ele chega aqui, por exemplo, espiritualmente, tá? Ele chega aqui e fala: bom, não vou conseguir passar isso aqui, eu vou passar por lá de cá. O que o Chico Xavier, através de André Luiz, fala? Que o espírito não consegue atravessar, não é porque ele não pode, porque todos podemos, espiritualmente falando. É porque a densidade do corpo dele, e muitas vezes a ignorância espiritual, faz com que ele não faça isso. Ou seja, ele desencarna e ele continua utilizando porta, cadeira, né? E se desviando das coisas, porque ele não sabe que consegue ultrapassar. Tem uma passagem no livro, um dos livros de Bacelli, quando o doutor Inácio, enfim, foi a determinado local com os amigos dele. Esse local era um local perigoso, espiritualmente falando, certo? Então avisaram para ele o seguinte: olha, se nós
precisarmos correr, você corra. Corra porque aqui é uma situação meio complicada. Talvez a gente tenha que correr. Nós precisamos correr. Não é precisar volitar. Estamos falando em correr. Certo? Bom. E aconteceu que eles precisaram correr. E correram. E aí chegou num determinado momento uma parede de pedra à frente deles. E eles correndo e surgiu aquela parede. Então o Inácio diz assim: como é que eu vou atravessar essa parede? E os outros espíritos falaram assim: use a sua inteligência, use a sua vontade, a força do seu pensamento. E eles atravessaram, e aí o doutor Inácio também atravessou, e ele diz o seguinte, que ele saiu do outro lado todo arranhado. Ele saiu todo arranhado e falou assim: eu não sabia que o espírito se arranhava e era tão difícil de atravessar uma parede de pedra. Porque na realidade, o corpo denso e a mente ainda em dúvida, ela faz com que isso aconteça, não é? Nós tenhamos essa dificuldade. Então vamos lá, o perispírito a transmite para o sistema nervoso, que a define como um impulso motor. Essa ordem vai através dos nervos motores aos músculos, que se contraem obedecendo a ordem recebida. Surgem assim os movimentos, locomoção, fala, gestos da mímica, canto, salto, etc. Alguns movimentos são automáticos, como da respiração, do bombeamento do sangue pelo coração e, mais profundamente inconscientes, as contrações do intestino, as contrações peristálticas. Também nesse caso, a atuação do perispírito é inegável. Por isso que quando, muitas vezes, algum paciente ele tem morte cerebral, o corpo dele está funcionando. Por quê? Porque nós acabamos de ver. Já não é mais o perispírito que está comandando, não é mais o espírito que está comandando aquele corpo ali. Né? O bombeamento do coração, essas contrações do intestino, isso já passa a ser automático, não depende do perispírito. Aquilo que não vem da ordem do cérebro, para o espírito comandar aqui, é automático, que nesse caso, como nós estamos vendo ali, ó, respiração, bombeamento do sangue pelo coração e, mais profundamente, inconscientes, as contrações peristálticas do intestino. Porque imagina só vocês, se o nosso espírito ele tivesse que mandar informação para o perispírito cada vez que a gente quisesse respirar. Ele ia fazer outra coisa, né? Não é verdade? Então, quando você começa a falar em perispírito e corpo e tudo mais, você começa a entrar numa outra grandeza espiritual. Você começa a entender, sabe o que você começa a entender? Você. Porque nós somos isso aqui. Nós somos o perispírito. O nosso corpo, ele é aquele instrumento que nós precisamos, né? Para andar aqui. Mas quem é que está comandando tudo isso? O perispírito através do espírito. Então, quando você começa a entrar nessa grandeza, não é? Nessa obra divina, vamos dizer assim, que é o perispírito, você começa a entender realmente quem é você. De onde você traz as suas características? Como elas estão impregnadas nessa sua tessitura, nesse seu fluido cósmico, não é? No seu corpo espiritual, que vai lhe acompanhar para sempre. É o fluido, é o seu corpo espiritual. Perenidade. O perispírito tem a marca da perenidade. Isso quer dizer o seguinte: ele não vai acabar nunca. Não se pode imaginar a alma sem o perispírito, seu reflexo e ponto de contato. Não dá para imaginar a alma, o espírito, sem o perispírito, que é o ponto de contato dele, com a realidade que a envolve e que se apura, se aprimora com a própria evolução dessa. Ou seja, à medida que você vai evoluindo, seu perispírito vai evoluindo. À medida que você vai mandando para ele as informações do seu conhecimento, daquilo que você aprende em cada encarnação, ele vai ficando mais sutil. O corpo espiritual é indestrutível como a própria alma. Ou seja, não se destrói o perispírito, como a alma também é indestrutível.
A alma se encontra unida à substância perispirítica, que coisa nenhuma pode destruir. Nem os milhões de graus de calor dos sóis ardentes, nem os frios do espaço infinito, têm ação sobre esse corpo incorruptível e espiritual. Somente a vontade o pode modificar sem mudar-lhe a substância, expurgando-lhe os fluidos grosseiros. É aquilo que nós acabamos de falar. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tirando os fluidos grosseiros, esse fluido cósmico grosseiro que não vai nos servir mais, não é? Porque nós estamos fazendo o que com o nosso perispírito? Nós estamos evoluindo, não é? Expurgando-lhe os fluidos grosseiros de que se satura no começo da sua evolução. Quando nós estamos no estado hominal, nós construímos a tessitura do nosso perispírito, ele tem os fluidos grosseiros. À medida que nós vamos evoluindo, eles vão ficando sutis. E é isso, meu irmão e minha irmã, que hoje nós temos a falar sobre o perispírito. Todo mundo entendeu? Vamos começar novamente. Conseguiram entender? Nesse livro aqui, Chico Xavier, no nosso irmão Jacó, que eu recomendo muito para todos vocês, através da biblioteca que vocês têm aqui, que vocês peçam esse livro. É um livro que, para o que nós conversamos aqui, ele é um livro muito simples, muito tranquilo de entender, é sensacional, porque ele nos coloca dentro de uma realidade daquilo que nós somos, de uma maneira muito simples. Ele conta, esse irmão conta a desencarnação dele, como aconteceu essa desencarnação, o que ele sentiu no momento que ele estava desencarnando, como cortaram esse cordão de ouro dele, não é? Mas uma das páginas que eu selecionei aqui para fechar essa nossa palestra diz o seguinte: ele já tinha desencarnado, ele já estava no mundo espiritual. Então ele disse assim: sentia-me outro homem. Se ele sentia esse outro homem, ele tinha o quê? O corpo. Ele estava vendo o corpo dele. Perfeito? Movimentei os braços e ergui-me sem dificuldade. Movimentei os braços. Tentei falar e que alegria experimentei. Ele conseguia falar. Se ele conseguia falar, dentro do perispírito dele estava o quê? As cordas vocais. É aquilo que nós acabamos de falar. Você passou para o outro lado. O seu perispírito está lhe acompanhando. Não é? Toquei meu veículo novo. Tocou o corpo dele. Eu era o mesmo, dos pés à cabeça. Coração e pulmões funcionavam regulares. Então, dentro do que nós estamos falando, dentro daquele assunto que muitas vezes nos trazia dúvidas, não é? O que é que vai acontecer com o meu corpo após a desencarnação? Eu vou ter corpo, não vou ter corpo, vou respirar, não vou? Nós temos aqui, através do Chico Xavier, um depoimento nesse livro Eu Voltei, que é espetacular, foi relançado agora pela Federação Espírita Brasileira e que eu recomendo a todos vocês. Muito obrigado por me darem essa oportunidade de conversar com vocês. Eu sinceramente espero que vocês tenham entendido esse assunto, que eu lhes digo. Eu já frequentei muitos centros espíritas. Hoje eu trabalho na localidade moro em Joinville, sou piloto por profissão, moro em Joinville e trabalho no Caridade de Jesus, que foi um centro que abrigou toda a minha família sempre, desde o início da fundação dele, há 120 anos atrás. Trabalhei no Centro Espírita Fraternidade Gina, em São Paulo, durante 5 anos, onde Bacelli, todos esses irmãos palestrantes de São Paulo
iam durante a semana. E fui palestrante lá também durante 5 anos e trabalhamos com cura e tudo mais. E eu lhes digo o seguinte, nunca vi nesses 5 anos uma palestra sobre o perispírito. Nunca. E eu estava comentando quando eu cheguei aqui que a presidente do nosso centro em São Francisco do Sul, Neuza Santiago, ela pediu que eu pesquisasse sobre um livro que falasse sobre o perispírito, que eles queriam fazer um curso lá. Eu fui pesquisar sobre um livro e descobri esse livro do Zalmino Zimmermann, que é um livro completo sobre o perispírito e que ele traz as citações da nossa doutrina, de André Luiz, de Chico Xavier, de Manuel, está dentro daquilo que nós temos dentro do nosso espiritismo. Essa riqueza, essa doutrina maravilhosa que nós temos, não é? Então eu peguei o livro, mandei buscar e entreguei para Dona Neuza, disse, está aqui o livro que a senhora me solicitou. E ela disse para mim o seguinte, eu vou dar uma olhada nele. E depois de 20 dias ela conversou comigo e falou, olha, eu gostaria que você explicasse para nós sobre o livro, desse um curso. Então nós estamos dando, lá em São Francisco do Sul, às quintas-feiras, o curso sobre o perispírito. Quando você começa a entrar mais no fundo nesse assunto que nós conversamos hoje, superficialmente, você vai vendo como Deus é tão maravilhoso conosco, como nós somos privilegiados dentro da nossa doutrina espírita, por termos a oportunidade de conversar sobre esse assunto, que somos nós mesmos, como nós nos formamos, o que vai acontecer conosco, como nós podemos nos ajudar, como nós podemos interagir fraternalmente com os nossos irmãos. Essa doutrina que nós abraçamos e que agora começa a tomar já um caminho diferenciado, ela é espetacular. Eu espero que todos vocês que me deram essa oportunidade de conversar aqui, sejam os estudiosos cada dia mais desses momentos em que os maiores beneficiados serão vocês, serão nós que estamos dentro dela. Boa noite.